Irmãos, boa tarde, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Hoje é segunda-feira e hoje é dia de estudo bíblico. E também estamos iniciando a chamada Semana Santa. Então vamos aproveitar esse momento para apresentar um breve estudo sobre esse tema e eu desejo a participação dos irmãos, o apoio dos irmãos, para que esse estudo seja proveitoso para todos nós, consultando a Bíblia, a palavra de Deus, e que o Espírito Santo de Deus venha cada vez mais encher o nosso coração de alegria, de júbilo e de amor por Jesus Cristo, aquele que realizou essa obra maravilhosa da redenção em nossas vidas e que através dele nós podemos ter essas revelações maravilhosas da palavra de Deus acerca dessa obra salvífica que ele realizou em nosso favor. Que Deus abençoe a todos, possamos tirar um bom proveito desse breve estudo que nós vamos realizar em áudio. Então eu peço aí a cooperação e o apoio dos amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos ler na palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 2, versículos 22 ao 24. Abra aí a sua Bíblia e vamos ler esse trecho da Bíblia Sagrada. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Louvado seja o nome do Senhor por esse texto da palavra de Deus, aqui numa proclamação do apóstolo Pedro ao povo de Jerusalém, falando sobre Jesus Cristo, falando sobre a sua morte, sua ressurreição, falando sobre essa obra redentora que ele realizou em nosso lugar e em nosso favor. Nós estamos aí iniciando a chamada Semana Santa, quando ocorreu a paixão de Cristo. Essa paixão de Cristo, ela tem um sentido muito interessante para todos nós. Sabemos que Deus é amor. Deus é amor. E o amor de Deus fez com que o seu Filho nos fosse entregue para morrer em nosso lugar, como diz João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então se convencionou na igreja antiga chamar essa obra de Paixão de Cristo. Devemos refletir bastante durante a Páscoa no verdadeiro significado da morte e ressurreição de Jesus. Devemos refletir na paixão de Cristo. Sim, o que esta palavra paixão significa? O vocábulo paixão vem do latim patior. Significa sofrer ou suportar uma situação difícil. Segundo a psicologia, paixão é uma emoção de ampliação quase patológica. O acometido de paixão perde sua individualidade em função do fascínio que o outro exerce sobre ele. É tipicamente um sentimento doloroso e patológico, porque, via de regra, o indivíduo perde parcialmente a sua individualidade, a sua identidade e o seu poder de raciocínio. Portanto, irmãos, o que Jesus realizou por nós foi tão forte que Jesus ele perde a sua individualidade, ele se torna como um de nós. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Daí a gente entende um pouco
o que foi essa paixão de Cristo. O amor foi tão grande que ele, de forma apaixonada, ele se entrega por nós, ele renuncia a ele mesmo, ele chega até mesmo a se identificar conosco. Ele abre mão de sua identidade para se identificar conosco. Por isso que a Bíblia diz que ele se fez pecado em nosso lugar. Por isso que na cruz, ele sofrendo ali, ele sente até mesmo a separação do Pai, porque ele se fez pecado por nós naquele momento. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Por isso, essa expressão paixão de Cristo tem muito sentido. Você vê, às vezes, uma pessoa apaixonada, ela chega a esquecer dela mesma, em prol da pessoa amada. Tem até uma música que diz, né? É o amor que faz esquecer de mim e pensar só em você. Então isso é paixão. É claro que num plano muito superior, né? Numa situação muito superior, que é uma situação até mesmo espiritual. O livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nos fala que Jesus tomou sobre si as nossas dores e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se identificou conosco e tomou o nosso lugar no altar do sacrifício e em sua morte vicária. Vicária quer dizer substitutiva, né? Ele nos substituiu ali na cruz. Agora, com essa explicação, entendemos que Deus, através de seu Filho, o nosso Senhor Jesus, pagou um preço muito caro pela nossa redenção, pelo nosso resgate. Estávamos sequestrados. A raça humana estava em um cárcere privado, debaixo do jugo do maligno, mas o Senhor seguiu triunfante. Em cada chicotada, e foram muitas, ele suportou silenciosamente, para que eu e você hoje pudéssemos estar vivos. E em cada situação difícil que enfrentamos, nós possamos tê-lo como referência e derrotar a todos os inimigos, a todos os algozes e a todos os demônios que forem enviados para nos atormentar. Pois assim como ele venceu, nós também vencemos. Por isso, ao refletirmos sobre a paixão de Cristo e sua agonia, nos associamos a ele com todas as coisas que ele sofreu em nosso lugar, pois nós não teríamos condições de, por nós mesmos, passar por tudo aquilo. E ele, então, de maneira gloriosa, de maneira redentora, ele passa por nós para nos conceder a vitória sobre o mal, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mundo. Porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra redenção, nós até já tivemos a oportunidade de falar algo anteriormente, ela tem o sentido de livramento, de libertação, mas principalmente de libertação da dívida. Ficamos livres da dívida porque Jesus pagou a dívida em nosso lugar. Mas vamos ler aqui Colossenses, carta aos Colossenses, o capítulo 1, versículo 13. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, o nosso Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, Jesus, Filho do seu amor. Redenção, libertação e livramento, apresentada no Novo Testamento como libertação da pena do pecado mediante o pagamento de um resgate. Jesus, por sua morte na cruz, pagou o resgate a nosso favor e nos libertou.
Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23 a 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Interessante aqui no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer, gratuitamente para nós, porque o preço quem pagou foi Jesus. Então, para nós, se tornou uma redenção gratuita, porque alguém pagou o preço em nosso lugar. Alguém pagou o resgate. Nós falamos aqui que essa redenção é uma libertação da pena do pecado mediante o pagamento de um resgate. O resgate é o preço que se paga para obter uma pessoa ou coisa que alguém conserva em seu poder. É como se nós estivéssemos sequestrados pelo pecado, ou sequestrados pelo diabo, ou sequestrados pelo mundo, e alguém pagou o preço do nosso resgate. Havia ali um valor a ser pago para a libertação daquela pessoa. Isso é chamado o resgate. Alguém que está no cativeiro. Nós estávamos no cativeiro do pecado. Nós estávamos no cativeiro do diabo, no cativeiro do mundo, e havia um valor altíssimo a ser pago como resgate. E Jesus pagou esse preço para nos libertar desse cativeiro terrível. Tudo que se dá em compensação de uma pessoa é o seu resgate. E assim se diz que um homem resgata a sua vida. Esse ensinamento sobre resgate nós vemos lá no Antigo Testamento. Vamos ver Êxodo, capítulo 21, versículo 30, que diz assim: se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Então põe pela sua vida uma certa quantidade de dinheiro. Nós vemos também agora Êxodo 30, capítulo 30, versículo 12. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Então, essa ideia, esse ensinamento de resgate, vem lá do Velho Testamento, do período da lei. Era um valor, era um preço alto que se pagava através de um resgate. Jó 36, vamos abrir aí, continuar examinando as Escrituras, porque a Bíblia Sagrada é um tesouro de conhecimento de Deus para todos nós. Então vamos aí. Jó 36, versículo 18. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Salmo 49, versículos 6 a 9. Dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Então aqui o salmista
que era dos filhos de Coré, Salmo dos filhos de Coré, ele está falando aqui que o resgate da alma é caríssima e que pessoas riquíssimas não tinham condições de pagar. Tá? Até aquelas pessoas que confiavam nos seus bens, nas suas riquezas, aí ele diz, olha, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Mais uma vez entendemos por que Deus mesmo teve que se fazer carne, vir até nós, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo de Deus se encarnou, porque só Ele, um ser divino, através da sua obra de redenção, poderia pagar o preço de resgate da nossa alma. Então, esse conceito nós aprendemos desde o Velho Testamento. Algumas espécies de sacrifícios podiam ser considerados como resgates, isto é, eram feitos em substituição da pessoa que fazia a oferta. Eram aqueles sacrifícios temporários de animais. Desta maneira se diz a respeito de Jesus Cristo, que ele deu a sua vida em resgate por muitos. Agora vamos ver aqui alguns textos do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, o capítulo 20, versículo 28. Jesus mesmo fala, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora, primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Jesus, substituindo o pecador, carregando com as suas dores, suportando a pena que de outra sorte todos os pecadores teriam de sofrer. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Glória a Deus por isso. Vamos ler agora Isaías 53, a partir do versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará
nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, versículo 4 a 12. Esse texto nos fala perfeitamente sobre a obra da redenção que Jesus realizou por nós, sobre o preço que foi pago, o resgate que foi pago para que hoje estivéssemos livres do cativeiro do pecado, do cativeiro do diabo e até mesmo do cativeiro da morte, porque ao vencer a morte, ele nos garante também essa vitória, a salvação e a vida eterna. Por isso, temos que nos lembrar sempre da obra da cruz, essa cruz que foi carregada pelo Filho de Deus, que não era para ele, era nossa, era minha, era sua. Temos que honrar o seu sacrifício e honrar o santo nome do Senhor Jesus. Por isso, nesse início de Semana Santa, chamada Semana Santa, nós nos debruçamos mais sobre esse assunto, refletimos mais sobre esse assunto, dessa obra da redenção e o preço do resgate que foi pago por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos ler também Efésios, carta aos Efésios, o capítulo 1, versículo 7. No qual, Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Agora, capítulo 4 de Efésios, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Hebreus 9, versículo 15. Por isso mesmo, Jesus é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E para encerrar, irmãos, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Portanto, irmãos, lembramos da paixão de Cristo e lembramos da sua obra redentora e do grande significado dessa palavra redenção e do preço que foi pago pelo nosso resgate. O resgate do cativeiro do pecado, do cativeiro do diabo e do cativeiro da morte. Que Deus continue esclarecendo as nossas mentes, os nossos corações e que possamos celebrar a Páscoa com esse sentimento de devoção, esse sentimento de alegria, de júbilo por tudo que Jesus fez por nós para a nossa redenção. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada família e que a palavra de Deus esteja sempre efervescente em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.